Se você quer oportunidades incríveis na sua vida, seja cara de pau. Vou te explicar. Não estou falando de ser entrão demais e sem noção, mas nesse meu trabalho de social media, onde eu levo em paralelo aqui com a Vasca, eu tenho feito reunião com grandes empresários do setor imobiliário. De verdade, gente, é bizarro. São caras gigantes. E eu tenho aprendido algumas coisas com eles, mas principalmente quando eu saio de uma reunião, eu dou risada, sabe? Eu fico admirada com a minha cara de pau, porque eu já tinha aprendido isso num processo seletivo da Link School of Business, onde eles falaram desse conceito de ser cara de pau para conseguir grandes oportunidades. E falando agora sobre isso, é basicamente você não duvidar de si. É você não deixar, mesmo que esses pensamentos venham de insuficiência, de medo, de insegurança, de meu Deus, eu vou travar na hora, meu Deus, o cara é o expert, meu Deus, o cara é gigante, meu Deus, quem sou eu na fila do pão? Esses pensamentos não vêm de Deus. E para que você seja cara de pau, mas tenha sucesso na sua entrevista, na sua conversa, no seu trabalho com grandes pessoas e em grandes oportunidades, peça ao Espírito Santo que te capacite. Não ignora isso que eu tô falando, porque é quando você coloca o seu joelho no chão e pede que o Espírito Santo venha sobre você, te capacite, fale em você, fale por você, te dê sabedoria na hora de formular frases, naquele nervosismo, e que ele tome a frente das decisões. Gente, muda tudo. Eu tenho experienciado isso agora, sabe? Eu tenho experienciado isso nesses dias. E tem sido incrível, porque eu me coloco em situações que é claro que é Deus me guiando, porque em mim eu sinto medo. Eu fico, Senhor, é sério que eu tenho que ir por esse caminho? Tem que ser assim, tá muito difícil e desafiador. Mas é quando você ora de joelhos e pede ao Espírito Santo que venha sobre você. Ele vem, Deus não vai te negar isso. Ele vem. E mesmo que ainda a sua parte humana sinta a insegurança, quando você pede com tanta fé, sabe? Com tanta fé, você vê que no desenrolar ali da coisa, do trabalho, de fato tem um momento que você tá tão embalada naquela situação, você tá indo tanto no fluxo, que quando você se dá conta de si, você percebe, nossa, não fui eu. Realmente, o Espírito Santo me capacitou. E eu fui cara de pau. E eu consegui porque foi o Espírito Santo em mim. E quão incrível é isso? Como Deus nos usa com as habilidades e dons que Ele nos deu. Como Ele nos usa para espalhar a glória e a majestade dele, sabe? A grandeza dele. É muito incrível experienciar isso, porque é Deus em mim. E você pode experienciar isso, e eu recomendo que você experiencie, porque você vai ver grandes oportunidades surgirem, não só na vida profissional, mas se você tem vontade, por exemplo, de fazer um trabalho voluntário, mas tem vergonha, ou quer começar uma instituição de caridade e não se acha capaz, ou quer ter uma conversa difícil com o seu namorado, marido, noivo, e acha também que não é capaz de fazer aquilo. Em tudo, peça que o Espírito Santo venha e te capacite. E é maravilhoso depois você ver o quão
forte, o quão incrível você é em Cristo Jesus. De verdade, é um sentimento assim, quase de êxtase, sabe? Da primeira vez que eu senti isso, eu chorei. Quando terminou a reunião que eu tinha que fazer com um cara gigante, de uns 30 anos de mercado, muito resultado. E eu fiquei tipo, meu Deus, obrigada. Sem ti eu não conseguiria. E eu fui tão bem, sabe? Eu fui tão bem. Então, minhas duas lições. Seja cara de pau. Peça ao Espírito Santo que te capacite e você vai ver grandes coisas surgindo. Eu não estou prometendo mundos e fundos, eu estou falando da realidade. Com Deus, a gente pode tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. E é verdade isso. Sabe, tenha essa frase com você todos os dias da sua vida. Eu tô falando isso até pra mim mesma, porque é isso, a nossa humanidade rasa nos faz esquecer dessas coisas em certos momentos do dia. E a outra coisa, que é um aprendizado extra que eu queria adicionar nesse vídeo, que eu aprendi muito com essas pessoas, com esses grandes profissionais, foi a humildade. Eu vi o quanto essas pessoas são humildes, tanto ao falar comigo, quanto ao falar da própria história. E foi um grande aprendizado para mim, que sou empreendedora, e eu fiquei me vendo no futuro, quando eu for falar com outras pessoas sobre o que é a Vasca, como foi a minha história até certo momento, e fazer a pessoa entender. Então eu notei muita humildade, sabe? Os caras ficaram falando lá por meia hora, 45 minutos da história deles, porque realmente é muita coisa, detalhadamente para entender tudo. E eles falaram para mim da mesma forma como eles falariam numa entrevista de televisão, e eu não tô brincando. Então, foi um grande aprendizado em relação a chegar num patamar de muito destaque e ainda assim ter muita humanidade, empatia e clareza ao falar da própria história, porque eles falavam os resultados que eles tinham claramente e falavam da rotina. Olha, eu pego o helicóptero e eu vou para uma reunião em São Paulo, no fim do dia eu tenho que estar aqui, depois vou para o meu escritório aqui no Rio de Janeiro, e sabe, uma coisa que hoje na minha realidade eu não vivo isso, mas que eles falavam também dos números, né, dos milhões, com o pé no chão, mas sem acanhamento, entende? Sem vergonha de falar os resultados, que são bons e que eles são caras excelentes no que fazem. E nisso eu vi humildade, porque humildade não é você, ai não, imagina, aí alguém te elogia e você, não, imagina. Ou você tem vergonha de falar os seus resultados, a sua trajetória. E eu estou vendo que o que eles têm em comum é exatamente falar da própria história, dos resultados que têm, de modo muito realista, tendo plena consciência de que é realmente incrível, excepcional, mas eles sabem o que eles precisaram fazer para que isso acontecesse, para trilhar essa trajetória, e eles falam com muita humildade. Então, esse também foi um aprendizado que eu tive sobre grandes oportunidades com grandes pessoas. E eu espero que isso tenha te ajudado e que a gente possa se inspirar para criar negócios ou uma vida com muito sentido, com Deus sempre à frente, e que nos traga a alegria e a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, que é o nosso bem mais precioso, é aquilo que precisamos fazer de tudo nessa vida para não perder.
Se você gostou do vídeo e se te trouxe algum insight muito legal, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou. Curte também e compartilha. Um beijo!